Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 20. Desde o começo, as coisas parecem misteriosas. O cometa, o raio, a aurora, a chuva, são outros tantos fenômenos misteriosos para aquele que os vê pela primeira vez. Tudo parece razoável, encarado sob um ponto de vista conveniente. As possibilidades do universo são infinitas, como a sua extensão física. Por que procurar sempre negar a priori a impossibilidade das coisas que decorrem de nossa concepção ordinária? Não devemos recuar diante de problema algum, desde que se apresente a oportunidade de abordá-lo. Não devemos hesitar em prosseguir livremente a investigação das leis, misteriosas embora, que regem a vida e o espírito. O que sabemos, nada é ao lado do que nos resta aprender. Querer restringir a nossa pesquisa aos territórios já meio conquistados é enganar a fé dos homens, que lutaram pelo direito de livre exame, e trair as esperanças mais legítimas da ciência. Oliver Lodge, Panton Wallace. Vimos que o sonambulismo é natural ou provocado. Mas não só o magnetismo e o hipnotismo podem provocar esse estado. Causas outras, muitas vezes ainda desconhecidas, podem igualmente provocá-lo. Os autores pouco se detiveram no estudo dessas causas. Quem mais amplamente examinou o assunto foi o Dr. Prosper Despines, consagrando-lhe todo o capítulo 4 de sua notável obra, e chegando à conclusão de que diversas causas mórbidas, provenientes de certas afecções, de acidentes, de aspiração de tóxicos etc., podem conduzir ao estado sonambúlico. Todavia, o sonambulismo provocado por essas causas mórbidas difere profundamente do sonambulismo magnético. Ao passo que, neste último, se busca imprimir equilíbrio à atividade nervosa, tornando-se excelente processo terapêutico para determinados casos, aquele se apresenta como fenômeno patológico, e neste caráter deve ser tratado. Para ilustração, e também porque se trata de livro raro, citaremos dois dentre os casos curiosos apontados por Despines. O primeiro caso refere-se à intoxicação pelo gás carbônico, que, respirado durante algum tempo, em lugar de produzir a asfixia, determinou um acesso de sonambulismo. Numa casa de tolerância, no Havre, residiam L, de 35 anos de idade, e a senhora R, de 40 anos. Percebeu-se que a porta do alojamento que ocupavam estava fechada havia muitos dias. Chamava-se, e ninguém respondia. Procedeu-se então ao arrombamento da porta. Verificou-se que dentro do quarto tudo estava hermeticamente fechado, tendo sido coladas tiras de papel sobre todas as fendas. Ao lado, um fogão já extinto. Um odor pútrido e asfixiante infectava o apartamento. À aproximação das autoridades, uma mulher, em costume de noite, pálida, magra, como se fosse um espectro ambulante, ergueu-se cambaleante e, fixando nele seus olhos inexpressivos, disse: "Psiu, calada. Eu vos digo que ele dorme." Os agentes prosseguem e descobrem no leito o cadáver de L, vestido e em estado de franca decomposição. Um cheiro infecto exalava do ambiente, em que a pobre louca havia passado 8 dias e 8 noites, resistindo à dupla ação do gás carbônico e dos miasmas da putrefação. R foi transportada para o hospício num estado que se assemelhava mais ao de uma criatura morta do que viva. Convenientemente tratada, ela recuperou em pouco tempo a razão. Interrogada sobre o que se havia passado durante os 8 dias, em que ficara encerrada no quarto, respondeu que de nada se lembrava. Evidentemente, o estado anormal dessa mulher, qualificado de loucura pelos presentes, nada mais era do que o estado de sonambulismo causado pela ação do gás carbônico sobre o sangue e, consequentemente, sobre o cérebro. Sintomas semelhantes foram verificados com a intoxicação pelo protóxido de azoto e pelo hidrato de cloral. O segundo caso é o do sonambulismo causado por uma ferida no crânio. F, um jovem cantor de café-concerto, foi, na guerra de 1870-71, atingido por um projétil que lhe estraçalhou o parietal esquerdo numa extensão de 8 centímetros.
Quase que imediatamente se verificou a paralisação do braço direito, e, alguns minutos depois, a da perna do mesmo lado. Perdeu o conhecimento de tudo, e só o readquiriu muitos dias depois, já prisioneiro em Mayency. 6 meses mais tarde, foi transportado para a França e hospitalizado. No fim de um ano estava curado da ferida e da paralisia, tendo voltado à profissão de cantor. Sobrevieram-lhe, porém, acessos de sonambulismo, em intervalos regulares e periódicos, de 5 a 6 dias. De repente, e sem nenhuma transição, manifestava-se o estado sonambúlico. Olhos muito abertos, pupilas imóveis e extremamente dilatadas, insensibilidade à dor, persistindo, porém, a sensibilidade tátil, abolidas a visão e a audição, eis o quadro. Nesse estado, ele se locomovia natural e tranquilamente. Qualquer pessoa, desprevenida, não duvidaria da normalidade da situação. Qualquer obstáculo que se lhe antepusesse, não lhe detinha a marcha. Deslizava as mãos sobre os objetos, procurando-lhes os contornos, e os afastava. Comia, bebia, fumava e se vestia. Durante o dia, passeava, à noite despia-se e deitava-se às horas habituais, parecendo agir sob o impulso de hábitos mecanicamente bem regulados. Ao passo que a sensibilidade cutânea, de um modo geral, não se manifestava, nem pelas picadas, e nem pelas descargas elétricas, a sensibilidade dos músculos se revelava, através de ligeiras contrações, sob a influência de uma poderosa corrente elétrica. Voltando ao seu estado normal, F não guardava a menor lembrança do que havia ocorrido durante a crise, cuja duração era de 15 a 30 horas. Verificamos, neste último caso, a inexistência quase absoluta de qualquer sensibilidade, o que nem sempre ocorre com os sonâmbulos magnéticos. Estes, segundo a opinião geral dos experimentadores, se apresentam até com uma sensibilidade mais acentuada. Deleuze, depois de haver verificado vários casos, em que a insensibilidade era confirmada pelos médicos, acrescenta: os meus sonâmbulos nunca manifestaram. Pelo contrário, a sensibilidade deles é mais delicada do que no estado de vigília. O contato de um corpo não magnetizado lhes é desagradável, o toque de pessoa estranha lhes faz muito mal. Tenho mesmo a certeza de que certos sonâmbulos experimentaram convulsões e despertaram, por terem sido tocados bruscamente por alguém que não estava em relação com eles. Gautier igualmente confirma que a sensibilidade moral e física do sonâmbulo chega a causar espanto. Assim como as emanações físicas dos seres vivos os afetam fortemente, os sonâmbulos ressentem, por igual, os efeitos do pensamento dos que os cercam, e dos sentimentos que no momento trazem. O fluido de cada pessoa é sentido pelo sonâmbulo. Daí a perturbação que lhe causam a diferença, e a desarmonia dos fluidos. É, pois, um erro supor que os sonâmbulos são geralmente insensíveis. A insensibilidade ocorre, às vezes, em consequência de uma predisposição natural, ou de magnetização intensa e mal dirigida. Tocando uma pessoa enferma, o sonâmbulo geralmente se ressente das dores na parte correspondente afetada no consulente. Essas dores são momentâneas, mas persistem, algumas vezes, até o despertar. Veremos agora como agir para favorecer o sonambulismo magnético, ou para provocá-lo, nos casos em que isso se torne absolutamente necessário para a cura do enfermo. Cada magnetizador tem o seu processo, mas todos operam rigorosamente dentro dos princípios do magnetismo, havendo, portanto, muita semelhança no modo de conduzir os passes e dirigir o fluido para os pontos essenciais do organismo, pontos que favorecem a produção do fenômeno. Aconselhamos o processo de Boué, que é o mesmo preconizado por Gautier e seguido por outros experimentadores, com ligeiras modificações. Quando, ao magnetizar-se um indivíduo, não com a intenção de sonambulizá-lo, mas de curá-lo, ou aliviá-lo, sobrevêm bocejos acompanhados de tremores dos olhos, batimento e fechamento das pálpebras, inclinação da cabeça, e uma dormência mais ou menos profunda parece querer invadi-lo, pode-se favorecer esse estado sonolento conservando as mãos ou impondo os polegares sobre o epigastro.
Depois, quando os olhos cessarem de rolar sob as pálpebras e o movimento de deglutição, por momentos acelerado, houver diminuído, levantam-se as duas mãos em cima da cabeça do paciente, faça uma imposição de alguns segundos no cérebro, descendo-as, em seguida, em passes longos, muito lentos, na extensão dos braços, até a extremidade dos dedos. Repetem-se passes semelhantes, em frente ao tronco, até a altura do epigastro, onde se faz uma parada de cada vez, apresentando-se os dedos estendidos. Também se aplicam passes impondo as mãos sobre o cérebro, e descansando-as por trás das orelhas, e das espáduas, para voltá-las pelos braços, de maneira a envolver completamente o paciente com passes de grande corrente. É a melhor maneira de agir, para produzir normalmente o estado sonambúlico, e desenvolver, subsequentemente, a lucidez, podendo toda a incitação direta e violenta sobre o cérebro, acarretar inconvenientes e o desequilíbrio nervoso, prejudiciais aos sonâmbulos. Depois de haver operado deste modo, durante alguns momentos, interroga-se delicadamente o paciente sobre o seu atual estado. Está dormindo? Se ele estiver apenas num estado de sonolência, despertará. Susta-se então a operação, dispersam-se os fluidos, transferindo para outra ocasião uma tentativa que, em benefício do próprio doente, nunca deve ser levada ao extremo. O sono pode ser tão profundo que nenhum barulho, nenhuma sensação venha a perturbar o paciente. Interrogasse-lhe, e ele não responde. Tocasse-lhe, e nem sequer pestaneja, este é o primeiro passo para o estado sonambúlico. Pouco a pouco, este estado se acentua sob o impulso da ação magnética prolongada. O paciente acaba por perceber o som da voz. Nesse momento, entretanto, não o instigueis a falar. É-lhe necessário tempo, para habituar-se à sua nova situação. Conserva-se num torpor, num aniquilamento corporal em que se compraz. Daí a poucos instantes, responder-vos-á por um sinal de cabeça, ou de mão, e indicará o momento, em que deseja ser despertado. Por vezes, a pergunta, dormis? Atinge-o como faísca elétrica, e ele responde. É um sinal manifesto, de que o paciente se acha em estado sonambúlico completo. Logo que se tenha certeza do estado sonambúlico do paciente, cumpre evitar assoberbá-lo de perguntas. Deleuze recomenda que as perguntas sejam circunscritas ao seguinte: como vos sentis? Vedes o vosso mal? Os processos que emprego vos são convenientes? Saneis qual remédio que vos poderá curar? Continuareis a ser sonâmbulo? Quanto tempo desejais dormir? Quereis ser magnetizado ainda? Tendes alguns conselhos a dar-me? Podeis ver se até a próxima sessão ocorrerá alguma modificação no vosso estado, e a cujo respeito deveis instruir-me? Despertareis sem minha intervenção, ou será necessário que vos desperte? Neste último caso, para despertar o paciente, deve o operador empregar os processos que já foram explicados em páginas anteriores, utilizando as dispersões, as insuflações frias à distância sobre a testa e sobre os olhos, tocando vivamente os supercílios, desde a sua origem até as têmporas. É importante dispersar bem, a fim de evitar o peso da cabeça e a dormência das pernas, que poderiam persistir. Todos os três autores advertem que, não obstante o emprego rigoroso dos processos dispersivos, ocorre, às vezes, que os doentes postos em estado sonambúlico, em poucos minutos, não podem ser despertados senão ao cabo de muitas horas. Dupotet confirma que, em casos semelhantes, quanto maior era o esforço de sua vontade para despertar o paciente, tanto maior parecia a intensidade do sono. La Fontaine, por sua vez, cita diversos casos ocorridos com magnetizadores de suas relações, sendo que, em alguns deles, houve necessidade da sua intervenção pessoal para fazer cessar o estado de sonambulismo. Discutem os autores sobre a intensidade do sono magnético, classificando-o em graus. Sob esse aspecto, é curioso assinalar que, enquanto todos os hipnotistas usam as expressões estados de hipnose, classificando-os em graus mais ou menos profundos e mais ou menos superficiais, os magnetistas falam em graus do sonambulismo ou do sono magnético. É que a palavra hipnose é criação dos hipnotistas, e não pode servir para o magnetismo, cujos princípios se assentam em bases outras.
Como quer que seja, a palavra já está consagrada pelo uso. Nessa matéria de classificações e graus de sonambulismo ou de hipnose, é interminável debate. Os magnetizadores não estão longe de um acordo geral, mesmo porque julgam tratar-se de questão de interesse mais de ordem taxonômica do que propriamente fisiológica, ao passo que os hipnotistas, salvo algumas exceções, se perdem na complexidade de nuances, apresentando as mais arbitrárias classificações. Pierre Janet admite a classificação seguinte: primeiro, catalepsia; segundo, catalepsia letárgica; terceiro, catalepsia sonambúlica; quarto, letargia cataléptica; quinto, letargia; sexto, letargia sonambúlica; sétimo, sonambulismo. De Rochas aceita a classificação de Charcot, que reputa clássica, apontando os seguintes estados: a letargia, a catalepsia e o sonambulismo. Liebelt estabelece duas espécies de sono: a, o sono ligeiro; b, o sono profundo ou sonambúlico. A, sono ligeiro, com 4 graus. Primeiro, sonolência. Segundo, sono ligeiro propriamente dito. Terceiro, sono ligeiro mais profundo. Quarto, sono ligeiro intermediário. B, sono profundo ou sonambúlico, com 2 graus. Primeiro, sono sonambúlico ordinário. Segundo, sono sonambúlico profundo. J. Louis segue a mesma seriação de Charcot, ao que ele chama grande hipnotismo, com estes estados: letargia, catalepsia, sonambulismo, vigília. Dupotet simplificou os graus do sonambulismo, da seguinte maneira: primeiro, sono sem percepção. Segundo, sono com percepção em começo, mas confusa. Terceiro, lucidez. Ochorowicz aproximou-se de Dupotet ao apontar as duas fases principais: o sono profundo, que se dissipa pouco a pouco, e o sono lúcido, ou sonambulismo propriamente dito. Alguns outros distinguem 7, 10 e até mesmo 33 estados de hipnose. Gautier põe de lado as distinções especiosas de muitos experimentadores, insinuando os adeptos do magnetismo a tirar do sonambulismo tudo quanto ele possa dar, em qualquer grau que atinja. Que importa o número de degraus de uma escada, se a altura é a mesma, dizia logicamente uma sonâmbula, a qual se pedia opinião acerca das classificações. Na realidade, diz Boué, só as distinções seguintes devem e podem ser estabelecidas. O sonâmbulo dorme, mas não fala, primeira fase. Fala, porém, concentrado em si mesmo, não sente a vontade do magnetizador, e nada vê, segunda fase. Finalmente, sente a vontade do magnetizador e é clarividente, terceira fase. Se o sonâmbulo chega a ver a sua moléstia, a prever-lhe as crises, e pode indicar a melhor marcha a seguir, para obter prontamente a cura, do ponto de vista curativo, não é isto tudo quanto se deve esperar do sonambulismo? E mais adiante completa o seu pensamento: se o estado sonambúlico só comporta 3 fases, e se essas 3 fases realmente não são mais que graus ascendentes de um todo indivisível, não é menos verdade que o fenômeno se nos apresenta sob aparências complexas, muito próprias a nos enganarem. São tão diferentes os sonâmbulos, quanto são as gradações que eles apresentam. Do mesmo modo que nenhum ser é igual em a natureza, assim também sonâmbulo algum é igual a outro sonâmbulo. Cada indivíduo, inversamente influenciado na razão de sua idiosincrasia e temperamento, vê surgir em si, nesse estado misto, toda a ininterrupta sucessão das relações que, sob a influência de condições especiais de tempo, meios ou incitações diversas, podem, incessantemente, produzir-se entre as influências internas e externas. É, como no calidoscópio, uma diversidade infinita de combinações e de gradações que se manifestam durante a produção do fenômeno. E, diante de tal variedade de manifestações, não é de admirar que os experimentadores, enganando-se quanto à origem dos fatos, tenham atribuído ao próprio fenômeno aquilo, que na realidade é apenas simples reflexo da idiosincrasia dos sonâmbulos sobre os quais se experimenta. Daí, esses agrupamentos artificiais, e essas classificações que, longe de esclarecerem o problema, apenas conseguiram dificultá-lo. Importa principalmente, portanto, a observação acurada dos fatos e dos fenômenos.
O estudo de cada caso, com atenção e critério, é tudo quanto se pode recomendar, em todas as fases do sonambulismo, sejam elas 2 ou 30. Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, hipnotismo, estado sonambúlico, sonambulismo magnético, processo terapêutico, sensibilidade moral, estados de hipnose, hipnose, sonambulismo, catalepsia, vigília, letargia. Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.